Eu sou muito feliz de estar aqui porque eu aceitei a missão na minha vida de passar conhecimento. Esse é o que eu mais gosto e é o que eu estou querendo fazer daqui para frente, né? Eu acredito muito na ideia de que quando a gente reúne conhecimento, é um bem tão grande para a humanidade que a gente tem que repartir isso para todo mundo, né? Então hoje eu faço com o maior prazer essas palestras, porque eu acho que é uma forma da gente retribuir, né, tudo que a gente reúne de benesses, né, do universo. Eu agradeço muito o convite e eu vou contar um segredinho. Eu estou namorando a ideia de vir aqui falar com vocês faz algum tempo. Eu fiquei muito feliz mesmo com esse convite. Mas então, já me apresentaram, né? Uma coisa que também me agrada muito é, como ele falou, escrever. Eu tenho aí alguns livros já escritos, todos na área da saúde quântica, muito na área das essências vibracionais florais, que é o que eu mais trabalho. E eu tenho assim um prazer imenso de dizer que eu participei de uma seleção e fui escolhida nos Estados Unidos para produzir um livro sobre saúde quântica e qualidade de vida, em cima de um curso que eu dou uma vez por ano. Vai ser nesse sábado agora, sábado e domingo aqui em Curitiba, a gente vai ter esse curso, que é o empoderamento pessoal através do conhecimento da física quântica. É um curso que a gente tem ele já gravado e ao mesmo tempo uma vez por ano eu faço ele ao vivo. E em cima deste curso eu escrevi um livro que foi selecionado para ser publicado nos Estados Unidos esse ano pela Hay House, da Louise Hay. Então eu fico muito feliz com isso e eu sei que isso é resultado, né, de todo esse esforço que a gente faz para botar o conhecimento em ordem, né? Tá aí o meu Lattes, eu tenho todo um currículo acadêmico. Mas dentro dessa ideia do currículo acadêmico, eu só queria também colocar para vocês que eu estou fazendo um doutorado com PhD na International Quantum University, no Havaí, e lá é um estudo de física quântica voltado para a saúde, e eu tenho grandes professores como Amit Goswami, como Bruce Lipton, Joy Dispenza, Paul Druins e várias pessoas que são hoje importantes nessa área, né? E eu gosto muito de juntar isso nas minhas palestras. Cumprindo a minha declaração de conflito de interesses, eu faço uma consultoria científica independente, mas para a área acadêmica, tá? Para palestras, cursos, eventos informativos. Hoje eu também fico muito feliz de dizer para vocês que nós estamos abrindo no primeiro final de semana de maio a minha 30ª turma, são 30 turmas de pós-graduação em terapia vibracional quântica, que é uma pós-graduação que fui eu que criei, e a gente teve uma aceitação no Brasil inteiro. Já fizemos 4 turmas aqui em Curitiba de saúde quântica, com uma primeira parceria da Uninter e agora com a parceria da Escola Internacional de Desenvolvimento em todo o Brasil, a gente está aí com a 30ª turma. Então isso me deixa muito feliz, porque também me mostra o quanto que os profissionais da área de saúde estão querendo aprender sobre saúde quântica, né? E eu também faço uma consultoria na área de suplementos e nutracêuticos. Esse é o Bruce Lipton, e Bruce Lipton é um biólogo quântico, e ele teve assim uma audácia na vida dele de largar um emprego maravilhoso, que nos Estados Unidos realmente de professor universitário, ainda jovem, ele tinha esse emprego, e ele largou tudo em função de que ele descobriu no meio da pesquisa dele de célula-tronco que ele estava ensinando tudo errado. Então imagina que na década de 60 ele começou uma pesquisa, terminou em 1976, ele publica uma pesquisa mostrando que a célula-tronco respondia ao meio. E eles, naquela época, muito mais do que hoje, infelizmente a gente ainda tem gente que acredita nisso, mas naquela época existia um dogma na medicina. O dogma era o seguinte: quem manda na célula é o DNA, porque eles tinham descoberto o DNA. E eles disseram, bom, então deve ser esse negócio aí que manda na gente. Tudo era culpa do nosso código genético.
Mas quando ele pegava a célula-tronco e colocava nas placas de Petri e fazia uma cultura de células-tronco, na época eles imaginavam que dava para fazer cultura de célula-tronco. Aí quando precisasse célula-tronco, pegava da cultura e aplicava nas pessoas. Hoje a gente sabe que não dá. Uma das razões é essa pesquisa dele, ele ficou 10 anos tentando isso. Hoje a gente congela a célula-tronco, né? Mas nessa cultura o que acontecia? Botava no meio de cultura, como ele queria saber qual era o melhor meio, ele pegava uma célula de cordão umbilical, botava no meio de cultura, aquela célula se dividia, pegava dali, botava em outro meio de cultura, ela se dividia, pegava dali, botava em outro. Tinha 3 meios de cultura. O que acontece? Todas as vezes, uma virava músculo, uma virava osso e a outra virava adipócito. Mas está errado esse negócio. Se a minha célula tem o mesmo código genético, por que ela diferencia de acordo com o meio em que eu coloco? E a partir dali começou um estudo muito mais aprofundado, que hoje a gente chama de epigenética, né? Que é o meio dominando a resposta celular. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, porque isso é uma forma também quântica da gente ver a célula. Mas então, nessa caminhada de Bruce Lipton, ele também começa a se dar conta que a energia era muito mais importante que a matéria. Ele se dá conta, por exemplo, que luz e som, que são ondas, também interferiam nas proteínas. E ele então escreve um livro chamado Biologia da Crença. Infelizmente no Brasil, a primeira vez que eu fui comprar esse livro, eu entrei na livraria Curitiba e procurei em biologia, aí procurei em ciência, aí procurei em medicina, não achei. Digo, mas como que não tem um livro desses, né? Perguntei para a mocinha lá, disse, eu quero Biologia da Crença, onde é que tá? Ah, tá nos esotéricos. Mas esse livro é de biologia, esse livro é ciência pura. Ah, mas é da crença, nós botamos esotéricos. Mas realmente esse livro é maravilhoso. Ele nos dá a biologia quântica, né? E lá ele está escrito assim, ó. A física quântica descobriu que os átomos físicos são constituídos de vórtices de energia que giram e vibram constantemente. Cada átomo é um centro que gira e irradia energia. E cada um deles tem uma assinatura, que é a sua vibração, a sua frequência. E a constituição, que são partículas próprias. Por isso emitem coletivamente padrões de energia que podem ser identificados. Todo o material no universo, incluindo você e eu, irradiamos uma assinatura energética única. Ele está querendo dizer o quê? Que tudo no universo é energia. E a energia, ela se transforma em matéria no momento que ela colapsa. Exatamente como a água. Eu pego água, ponho no freezer, vira gelo. Deixa de ser água? Não. É outra forma de água, né? É uma água condensada. Portanto, a condensação da energia é o que na física a gente chama de colapso. O colapso da matéria. E isso é muito interessante porque tem comprovações, né? Nós temos, por exemplo, a famosa experiência da dupla fenda, que começa em 1800 e pouco com Young, vai em 1961 com Klaus Johnson, foi a primeira vez que foi publicada numa revista científica, mas quem realmente trabalhou isso a nível matéria e quântico foi o grupo do Merli, lá, que são italianos, que fazem com elétrons, né? Ele faz um canhão de elétrons. O que acontece aqui? Primeira coisa importante é da gente lembrar que toda a onda de energia, ela quando passa por uma fenda, ela faz uma difração, né? Então ela faz aquele movimento. Se passar a onda por 2 fendas, a difração fica dupla e aí acontece uma coisa muito importante que se repete dentro da física quântica o tempo todo. Acontece um padrão de interferência. O que é isso? É assim, o pico de uma onda bate no pico da outra
e no anteparo atrás nessa experiência vai fazendo listas. É o padrão de interferência. Quando eles fizeram essa mesma experiência com elétrons, e elétron é um pedacinho bem pequenininho de matéria, uma partícula dentro do átomo, e esse elétron começou a passar pelas duas fendas, e ao longo do tempo, em vez de eu ter duas listas, eu tenho um padrão de interferência lá atrás, eles pensaram, mas matematicamente, eu só posso explicar isso se o elétron, que é matéria, tiver uma função de onda, que é energia. Eles repetiram muitas vezes essa experiência, até que eles chegaram a essa conclusão. A conclusão é o seguinte, mesmo mandando um elétron de cada vez, matematicamente, porque toda a física é comprovada pela matemática, o elétron passa pela fenda, ou não passa pela fenda, ou passa pelos dois buracos ao mesmo tempo, e interfere consigo mesmo. E é por isso que ele faz o tal do padrão de interferência. Isso aqui, essa experiência, hoje ela é clássica. Hoje nós temos, inclusive, através do Dr. Quantum, e aqui o Dr. Quantum é um desenho animado criado por Fred Alan Wolf, que é um grande físico quântico, professor de física quântica nas maiores universidades do mundo, e que nós tivemos a honra de trazê-lo para o nosso congresso. Nós temos um congresso de saúde e terapia quântica uma vez por ano. Esse é um congresso universitário e nós fazemos ele sempre em São Paulo. E nós tivemos então a honra de trazê-lo ano passado para o nosso congresso. E ele fez a popularização da física quântica com esse desenho animado no Discovery Channel. E depois ele apareceu no Quem Somos Nós, que é aquele filme documentário. Está disponível na internet hoje gratuitamente. Então quem quiser reviver, né, o filme, vai assistir o Dr. Quantum falando da dupla fenda. Então virou uma experiência clássica para nos convencer, vamos dizer assim, de que nós somos, na verdade, energia colapsada em matéria. Esta é a mudança de paradigma que a física quântica trouxe para a saúde. Quando você se dá conta, mas melhor do que se dar conta, você tem a comprovação científica que nós, seres humanos, somos totalmente quânticos. Nós somos energia colapsada em matéria porque nós somos feitos de átomos. E átomo é o mesmo em todo o universo, ou nos multiversos, né? Que a gente sabe. Então, se nós pensarmos nessa situação de energia, nós também vamos pensar que quando a gente colapsa na matéria, a gente faz um colapso de definição, porque é uma coerência de vibração, né? Tudo que vibra e oscila, quando é coerente e vibra e oscila numa mesma dimensão, colapsa numa matéria que é sempre a mesma. E isso tem lógica, porque senão não teria ordem no universo. Muito bem, quando a gente colapsa, a gente perde a possibilidade de tudo que poderia ser e passa a ser aquilo. Deu para entender isso? Porque nós sabemos que existe um mundo, um mar de possibilidades na física quântica. Mas isso vale para a realidade e vale para o colapso da matéria. E aonde que está essa explicação? No átomo. Nós sabemos que os elétrons na eletrosfera, eles são possíveis de estar em algum lugar que a gente não sabe aonde. Porque se eu olhar onde, eu não vejo a velocidade dele. E se eu olhar a velocidade, eu não vejo aonde. Então existe uma possibilidade dentro de cada átomo. Se tudo que existe no universo é feito de átomos, e dentro de cada átomo nós temos as possibilidades quânticas na eletrosfera, isso é uma forma da gente entender que realmente a física quântica está certa. Muito bem. Quando colapsa, o ser humano colapsa em células, né? A gente tem uma causação descendente, como diz o Amit Goswami. Eu soube que vocês tiveram uma discussão interessante sobre o livro dele, O Médico Quântico.
E nesse livro ele fala da causação descendente, em que nós viemos então da energia criadora de tudo, que ele chama de energia criadora de tudo, mas Greg Braden, por exemplo, chama de matriz divina, né? Essa energia colapsa primeiro no nosso corpo supramental, que seria solidário, né, compartilhado, e dali a gente individualiza no colapso do primeiro corpo próprio e independente, que é o corpo mental, que nos dá o significado. A partir daí, reúne mais energia, diminui possibilidades e faz o corpo vital. No corpo vital é que funciona, por exemplo, a homeopatia, os florais de Bach, né? E a grande maioria dessas terapias, vamos dizer assim, por energia. O corpo vital é a forma do ser humano, mas ainda é um corpo de energia. No momento que eu faço o último colapso para o corpo físico, eu faço a perda total das outras possibilidades. E aí é que eu vou responder a minha genética, né? Porque eu tinha a possibilidade antes, no momento que eu virei, né, Rosângela, pele branca, olho verde escuro, cabelo castanho, altura tal, peso tal, pronto. Colapsei finalmente nesse corpo. Mas isso tem uma forma geral para todo mundo, até porque nosso DNA é 99% igual, né? Nós somos todos irmãos de verdade, inclusive pelo DNA, 99% é igual. Portanto, nós temos essa forma de ser humano. Então, cada uma das nossas células, ela tem uma estrutura semelhante e tem uma situação maravilhosa. Nós sabemos, através até da aplicação da teoria quântica na tecnologia, através do microscópio eletrônico, nós descobrimos que a membrana celular era muito mais complexa do que só uma parede que separa o que está dentro da célula para o que está fora da célula. A membrana celular, então, tem uma estrutura que a gente chamaria de dupla camada de fosfolipídios, né? São esses pirulitos virados ao contrário. Mas se vocês olharem, a estrutura se repete. Toda a estrutura repetitiva no universo se chama de cristal. Então, se você olhar para essa membrana, você vai ver que ela é muito semelhante ao cristal líquido da tela do computador, da tela do nosso celular. É um cristal líquido, porque é maleável. Quando você olha a possibilidade de entrar alguma coisa dentro da célula ou sair alguma coisa, não é tudo que entra e não é tudo que sai, então ele é um semicondutor, certo? Porque ele faz uma barreira. Às vezes passa, às vezes não passa. Bom, a descrição de membrana celular ser um cristal líquido semicondutor é muito interessante. Por quê? Porque esta membrana celular, na verdade, é uma capacidade de captar informação de fora para dentro, mandar informação para a célula. E tá aqui a prova disso, ó. O Tsong, em 1989, no Biosense Reports, publicou que as antenas receptoras, que são essas proteínas integrais de membrana que tem nanoantenas, as antenas receptoras podem ler campos de energia vibracional como luz, som e frequência de rádio. Então, as nossas células têm uma capacidade de recepção de energia. Essas antenas desses receptores de energia vibram como diapasões. O que é o diapasão? Aquele garfo que faz ressonância com as ondas de som, certo? Então, vibra na frequência é oscilações por segundo, daquilo que está do lado de fora. Se uma vibração de energia no ambiente ressoar com a antena de um receptor, aí vem a melhor parte. Ela vai alterar a carga da proteína, fazendo com que o receptor mude de forma. Muito bem. Então, em 1997, Cornell publicou na Nature a confirmação de que
Membrana celular é um homólogo de chip de computador. Então imagine que hoje, com a pesquisa antropológica que fizeram, comprovando que o ser humano tem o mesmo DNA, esse moderno, né, com a pinça, com o cérebro 50% maior do que qualquer primata, com a nossa capacidade de abstrair, né, nós fechamos os olhos e nós podemos ir para qualquer lugar do mundo até fora dele, não é verdade? É uma capacidade de abstração. Nós também temos uma capacidade fantástica de linguagem complexa, e o nosso DNA, que nos dá tudo isso, ele existe na face da Terra há mais de 200 mil anos. Eles conseguiram comprovar através do estudo do DNA, e foi publicado em 2000 na revista Nature. Esse DNA tem 200 mil anos, ou mais, entre 200 e 300 mil anos. Por que isso é importante? Porque quando eles descobriram, ou montaram, ou criaram os chips de computadores no Vale do Silício no século passado, eles não descobriram nada. Eles acessaram uma informação que já existia no universo, nas nossas células. Porque nós já tínhamos os chips de computador orgânicos em cada uma das membranas celulares em 50 a 75 trilhões de células que formam um ser humano. Isso vale para a gente também pensar que essa história de eu acessar realidades que já existem deve ser verdade. Nós podemos pensar no DNA também. Em 1953, 54, Watson e Crick descobriram a dupla hélice do DNA, que tinha um código binário, né? 1001, 1001. Olha só, esse código binário, 20 anos antes, tinha sido desenvolvido para criarem o primeiro computador. 20 anos depois, eles descobriram que nós já tínhamos o código no nosso DNA. Outro acesso à informação que já existia. Então, esses detalhes nos mostram o quanto que, na verdade, a física quântica, colocada como uma teoria para a nossa qualidade de vida e para nós melhorarmos a nossa saúde, ela tem tudo a ver mesmo. E eu acho isso fundamental, porque são dicas que o universo nos dá, certo? Mas vamos lá, o que interessa aqui é o entendimento que essas nossas proteínas integrais de membrana receptoras recebem informação fora da célula, jogam para dentro da célula e aí acontece a mágica da epigenética, porque aí ela vai escolher, a partir da informação por vibração, ela vai escolher a expressão gênica que vai definir qual é a proteína que eu vou fabricar para a resposta ao meio. Isso vale para tudo que acontece fora da célula, até inclusive os nossos pensamentos e sentimentos, que também são energia. Olha a importância de vigiar os nossos sentimentos e pensamentos, porque nós estamos dando informação para a nossa célula todo o tempo, certo? Muito bem. Esse Tsong aí, que eu falei antes dele, ele fez um outro artigo publicado, também no mesmo ano. Olha que interessante o artigo dele, Decifrando a Linguagem das Células. E ele é um professor universitário de Minnesota e ele fala que as comunicações de longa distância, célula a célula e mais, organismo a organismo, podem ser realizadas pela transmissão e recepção de sinais eletromagnéticos através de receptores de membrana ou enzima. O que ele está nos dizendo aqui? A comunicação entre as nossas células, ela também se dá, não apenas bioquimicamente, mas biofisicamente, por energia eletromagnética, que essas receptoras, que são proteínas de membrana, conseguem captar. Tudo bem até aqui? Estão comigo? Muito bom. Então, o conceito do acoplamento eletroconformacional é usado para explicar como é que um sinal elétrico pode modular a atividade de uma proteína.
Inversamente, a reação de dissipação de energia produz um sinal elétrico, provando que é possível a gente fazer essa comunicação. Nós somos um ser feito de células e nós temos uma reação ao meio muito rápida. Portanto, a comunicação entre as nossas células precisa ser rápida também, concordam? Aí vem Bruce Lipton e fala no livro dele novamente uma coisa muito interessante. Devido ao fato das proteínas receptoras serem capazes de captar campos de energia, o conceito de que apenas moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular é obsoleto. Ele diz no livro dele que a partir de agora, lá naquela época, 30 anos atrás já, ele diz o seguinte: vão surgir medicamentos que são totalmente energia. E num futuro próximo ele fala isso. Mas ele não conhecia as essências vibracionais com tecnologia Quantum Health que nós temos no Brasil, né? A gente diz que o futuro já chegou, pelo menos para nós, né? O Carlo Rubbia, um ganhador de prêmio Nobel, também dizia, os processos energéticos são superiores à matéria. Por isso eles estabelecem a condição, o estado e a função do tecido. Então, inflamação, degeneração e regeneração obedecem energia e não matéria. Obedecem impulsos, obedecem informação. Né? Outra coisa muito importante para a gente conseguir entender como é que nós funcionamos, né, e quanto quânticos nós somos, é quando a gente olha os biofótons. Aqui nós temos uma laranja orgânica e uma laranja com agrotóxicos. Só aí a gente já vê que a energia fica bem diferente. Mas Fritz Albert Popp, que é um biofísico alemão, em 1976, ele comprovou a existência dessa minúscula corrente de luz, chamada onda eletromagnética de baixíssima amplitude, que, como todos os seres vivos emitem, ele chamou de biofóton. O fóton é uma emissão de energia, né? Que é uma partícula de luz que não tem massa. O interessante dos biofótons é que eles carregam informação, porque toda onda, toda energia carrega uma informação. Muito bem, esse é o agente que transporta a informação vital de uma célula para outra. Então, quando eu vou me regenerar, ou seja, a minha célula mais velha vai fazer a apoptose e morrer e a nova vai aparecer no lugar, neste momento há uma passagem de informação de uma célula para outra que é um biofóton. E tudo que eu tiver que passar informação no meu corpo, eu vou usar esta forma, que é o biofóton. O biofóton é luz, luz é energia eletromagnética. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. É muito mais rápido a gente se comunicar por luz do que por difusão química, que é 1 centímetro por segundo, que foi desenvolvida a pesquisa em Oxford também na década de 70. Então, neurotransmissor, neuropeptídeo, hormônio, eles vão passando de uma célula para outra nessa velocidade, 1 centímetro por segundo. Mas na hora que eu passo informação via eletromagnética, é 300 mil quilômetros por segundo. Então, essa é a forma rápida que eu tenho de me comunicar. Mas onde mais tem biofóton? E aí nós entramos numa outra seara interessante. Por exemplo, a gente consegue passar informação do alimento para o ser humano por biofóton. A gente passa das essências vibracionais por biofóton. Essências vibracionais são florais, vêm os biofótons das flores. Muito bem. Mas olha que legal, nós também passamos informação por biofótons no Reiki. Tem reikianos aqui? Ótimo. O que é o Reiki, senão o foco, atenção e intenção? Não é isso? Você pega a tua energia.
e você passa para o outro, generosamente, não é isso? E vem a melhor parte, a gente faz reiki próximo e a distância. Então, essa também é uma forma de entender o reiki, porque os biofótons nossos podem ser passados à distância. Mas a oração faz a mesma coisa. E a oração vale para a gente mesmo, aliás, dá para fazer reiki para a gente mesmo também, mas a gente faz oração para a gente mesmo e a gente faz oração para os outros. A gente também faz oração para o planeta, né? Nós fizemos uma oração para o Brasil, está precisando muito mesmo, né? Isso é intenção, foco e atenção, certo? Muito bem, vamos continuar aqui. Já que a gente falou, né, de oração, publicado, quando as pessoas têm religiosidade, aqui não pensando em tipo de religião, mas de espiritualidade, acreditar, né, nessa energia criadora de tudo, elas têm menor taxa de mortalidade em função e comparação com quem não tem. Em 52 estudos examinaram relação entre religiosidade e taxa de mortalidade. 39 desses estudos, então 75%, encontraram que a pessoa com mais atividade religiosa apresentava uma vida mais longa. De 12 de 13 estudos com metodologia mais sofisticada, confirmaram esses resultados e a diferença é de 7 anos. Então a gente tem que aprender a orar, nem que seja para viver mais, né? Einstein já dizia, a ciência sem religião é claudicante e a religião sem ciência é cega, né? Então existe muita coisa nesse lado da medicina com a espiritualidade, né? Também uma publicação de Puchalski em 1999 diz que a espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui para a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Voltando para o Fritz Albert Popp, ele fala que o DNA depende tanto de biofótons que tem propriedades tipo laser ultravioleta que lhe permite existir num estado estável mesmo além do limite do seu equilíbrio térmico. Tecnicamente falando, um biofóton é uma partícula elementar ou um quantum de luz, né? Quantum como uma quantidade muito pequena, mas que a gente não sabe quanto que é, né? E quantum de luz de origem não térmica no espectro visível e ultravioleta emitido a partir de um sistema biológico. Eles são geralmente produzidos a partir do metabolismo da energia dentro das nossas células. Ele provou que o DNA emite biofótons. Aparentemente, os biofótons são utilizados pelas células de muitos organismos vivos para se comunicar, o que facilita a energia e transferência de informação, que é muito mais rápida que a difusão química. Então, não somos só nós, mas os animais, as plantas também emitem biofótons. Nesse livro, O Campo, da Lynne McTaggart, que é, na verdade, uma jornalista investigativa, e também no livro do próprio Popp, que é a bioinformação eletromagnética, eles apontam que a célula humana ela faz emissão de biofótons que orquestra todos os processos do corpo. O biofóton, além de passar informação, é o que regula. É o maestro da orquestra de todo o metabolismo celular. E é óbvio que tem que ser uma energia muito rápida, porque nós temos mais de 50 trilhões de células e cada uma delas faz de 100 mil atividades metabólicas por segundo. Imagina como é que nós vamos cuidar disso tudo, se não é por energia eletromagnética, né? Nós temos a matriz extracelular e frequência ou vibração ideal ressonante.
uma frequência ou vibração ideal ressonante, que determina a matéria. Por isso que nós podemos hoje pegar um pedaço do meu fígado, juro para vocês que ele tá bom, posso emprestar. Pega um pedaço do meu fígado e ofereço para alguém que precisa de um fígado novo. Daqui uns meses o meu fígado vai estar crescendo, né? Vai crescer do mesmo tamanho antigamente. E quem recebeu o fígado novo, desde que seja compatível, consegue viver bem. Por que que isso acontece? Porque a matéria, para ela ser aquilo, ela tem que vibrar naquela frequência. Então, todos os fígados humanos têm a mesma frequência. Para ser fígado. Melhor. Tudo que é fígado tem que ter frequência de fígado. Então, os fígados bovinos, né, de aves. Para ser fígado, tem que ter informação de fígado para o universo. Tudo bem até aqui? Muito bem. Se nós somos feitos de energia, nada mais lógico do que tratar as alterações de saúde com energia. Então, as terapias integrativas quânticas, e hoje nós temos vamos dizer assim, um grande avanço, né, com o ministro da Saúde, que era paranaense, e aumentou as práticas integrativas para 29 práticas. Então, dentro das práticas integrativas, que é uma política nacional de saúde orientada pelo Ministério da Saúde, ele coloca a possibilidade das terapias quânticas dentro dela. Ele não chama de terapia quântica, mas está lá, né? A meditação, a auriculoterapia, a acupuntura, a homeopatia. Aliás, a acupuntura e a homeopatia foram as primeiras. E terapia floral, constelação familiar, o reiki, tudo isso foi entrando e mostrando para o público brasileiro que quando ele tem acesso a isso a nível de saúde pública, que ele tem direito a isso, né, nós estamos fazendo uma promoção de saúde. Essa é a ideia das PICs. A gente está fazendo promoção de saúde em vez de tratar a doença. Finalmente nós temos isso dentro do Ministério da Saúde, ok? A gente pode considerar como terapia integrativa quântica tudo que tiver a base científica na energia. Começando com a medicina tradicional chinesa e a indiana, a homeopatia, né, que aqui tem muita gente nessa sala que faz, eu fico muito feliz. Os próprios florais, os óleos essenciais, a aromaterapia, as essências vibracionais com tecnologia Quantum Health, que foi o que eu me dediquei a estudar mais, o reiki, a meditação, a yoga, a FT, Psyche, microfisioterapia, musicoterapia, cromoterapia, a oligoterapia de Jacques Ménetrier, maravilhosa também, e também as terapias bioelétricas, lembrando da LED terapia, do laser, né? Então, essas terapias integrativas quânticas, elas vão fazer promoção de saúde, mas o que elas mais fazem? Indução de autocura. Porque nós somos seres que também viemos com um programa de autocura. Se a gente cortar o dedo, né, superficialmente, deixa sem fazer nada, o dedo não conserta sozinho. Nós temos um programa de autocura. Nós somos capazes. Por que a gente não tem a autocura mais forte dentro de nós? Porque nós não temos a crença que somos capazes disso, né? Hoje, a medicina convencional chama de curas espontâneas, mas na verdade são autocuras que são feitas, né? Essas essências vibracionais, elas são frequências harmônicas que dão informação para a célula funcionando como uma energia eletromagnética ativadora de função celular. Exatamente o que o nosso Bruce Lipton fala no livro dele. Ele diz assim, no futuro, não é no futuro, nós já temos há 15 anos no Brasil, sendo produzidos aqui no Paraná. Ele é um sistema floral de ação quântica. Emite biofóton, atua por ressonância, e são informações que a célula usa nas suas ações epigenéticas, porque lembra que eu falei da membrana celular que capta informação. Então, quando eu uso um produto que é energético, essa informação passa e a célula capta. Como a célula tem aqueles diapasões, a ressonância que ela recebe
vai funcionar na célula ou não. Mas como é por ressonância, tudo que acontece é uma resposta celular adequada fisiológica, certo? Recebe informação, faz o download, vai na célula, responde, faz uma expressão gênica e faz uma resposta. Então essa é uma forma de explicar muitas coisas que a gente vê por aí que funciona, né? Funciona como? Porque nós temos o aparelho de receber essa informação. Mas se eu fizer a passagem da informação por algo que não ressona, essa energia, que é uma onda, simplesmente dissipa e não acontece nada. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, numa publicação de 1983 de Forbes, ela declara que essências florais não têm efeitos colaterais, porque elas têm só efeitos, né? Que são respostas celulares, ok? Eu trouxe um exemplo aqui, tá? O Consciêncios, essas essências vibracionais, elas têm nome próprio porque elas se baseiam no Rescue. O que é o Rescue? O Rescue é 5 florais de Bach, certo? Qualquer lugar do mundo que você chegue e peça, eu quero o Rescue, vai vir aqueles 5 florais. Então, a fórmula do floral Rescue é 5 florais. Essas essências são todas elas feitas de mix de florais ressonantes. Então, para mim saber qual é o floral, eu tenho que dar um nome próprio. O Consciêncios tem uma listinha de florais ali dentro, que naquela proporção, dentro da tecnologia criada, vai me dar sempre uma informação, tá bom? Por isso que a gente chama os nomes próprios deles. Então, o Consciêncios é o quê? Numa ideia de que floral não tem indicação terapêutica, mas tem observação clínica, o que a gente nota é que na observação clínica eu posso ter um benefício energético, isso são energias, né? Que harmoniza funções. Então, função cerebral, estimula, regula, modula a rede neural. Como é que eu sei disso? Quando nós começamos a usar o Consciêncios no consultório, a gente começou a ver que os filhos dos nossos pacientes que não passavam no vestibular começaram a passar em vestibular. As pessoas que faziam concurso público, 5 anos estudando, não conseguiam passar, começavam a usar o Consciêncios e passavam. Aí eu disse, nossa, mas esse negócio é bom mesmo, vou usar também. Aí comecei a tomar Consciêncios. O que eu noto em mim? Amplia meu campo de entendimento. Conscientiza, não é legal isso? Elevação de consciência. Eleva a consciência também. Mas ele aumenta a autoconsciência, faz eu olhar para mim mesmo também. Ele dá uma sensação de autoimagem, autoestima melhor. Aliás, eu brinco assim, ó, o Consciêncios resolveu um problema muito sério, que era o sem noção, né? Nós não temos um monte de gente sem noção? A gente dá Consciêncios, então sem noção tem solução agora. Consciêncios. Então ele melhora o aprendizado. Se melhora o aprendizado, melhora a aprendizagem, ele é um estimulante da minha rede neural, certo? Mas ele é um fruto? Ele é um floral. Ele é um fruto de um efeito químico, então? Não. Ele é uma informação para a célula e a célula faz uma resposta. A resposta celular de função é isso. É de tomar. Pode passar, ele é gel. Pode ser. Não, é gel e gotas. Ou usa gotas ou usa gel. A gente esfrega o gel, a gente tem pesquisa provando que quando esfrega o gel, medindo meridianos pelo Rio Duraco, que é um aparelho de eletroacupuntura, mede meridiano antes, esfrega o gel, mede o meridiano depois, aumenta a energia das pessoas, energia vital, né? Quando pinga na boca, a mesma coisa. Tem farmácia, tem lojas, né? Ele é distribuído. Consciêncios, né? Ele é geral, ou tem que ter uma... Ele é um... meridiano lá? Não, ele é geral. Ele é uma informação para o nosso organismo, para as nossas células.
Assim como tem, eu trouxe o Consciêncios para mostrar o que a gente pode fazer com essa ideia da saúde quântica, né, junto com toda essa proposta, mas a gente tem 180 dessas maravilhas, né? Se vocês quiserem, eu me comprometo a arrumar agenda, na minha agenda, um momento que a gente pode conversar sobre isso, né? Sobre as essências, tá? Vocês se organizem que eu também me organizo. Tá aqui um pôster de congresso, né? Mostrando a análise de desempenho cardiofuncional da essência vibracional floral Consciêncios medido por neurometria, né? Um estudo de caso. Está aqui a neurometria, né, que é uma técnica não invasiva que avalia sistema nervoso autônomo e atividade cerebral. A paciente veio, a queixa era ansiedade, tá? Ansiedade moderada. Fez o exame, mediu primeiro, esfregou o Consciêncios em gel nos punhos e nas têmporas por 30 segundos. E aí a medida foi essa aqui, ó, tá? Batimento cardíaco, né? Então, qual é a conclusão usando Consciêncios? Prestem atenção. Esse estudo foi assim, a paciente chegou, fez a medida da neurometria, passou o Consciêncios por 30 segundos, mediu de novo. Então, a diferença é imediato, né? Naquele momento. O que acontece? Expressiva e crescente melhora modulando função de sistema nervoso autônomo, melhorando o desempenho cardiofuncional, com a essência vibracional pela neurometria. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Aumentou o parasimpático. Ela acalmou, mas ficou alerta. Melhora desempenho cardiovascular funcional. Única coisa de diferente, recebeu uma informação. Passou informação para a célula, fez uma resposta celular imediata. Por que os cardiologistas não usam isso aí, então, para as pessoas? Nós temos dois problemas. Existem dois grandes problemas. E essa é uma das razões de hoje eu me dedicar a passar essa informação. O primeiro problema é a falta de conhecimento desses produtos, desse tipo de cuidados, vamos dizer assim. Ciência acadêmica. Não, eu estou botando dentro, tanto que eu estou com 30 pós-graduação aí. Então, já está na academia. Então, a primeira questão é falta de conhecimento, a gente tem que expandir conhecimento. E a segunda questão, infelizmente, mais difícil, é a mudança do paradigma, né? Então, para vocês terem noção, a gente vai... Recentemente eu estive na Associação Médica de Pelotas, me convidaram para ir lá, eu sou formada na Faculdade Federal de Pelotas em Medicina, então, minha casa lá. Me convidaram para dar uma palestra, tinha mais ou menos uns 30 médicos, e dentre esses médicos tinha um que tinha tido câncer, que há uns 6, 7 anos atrás, e que eu ajudei com as essências vibracionais a recuperar uma complicação de uma cirurgia que ele fez. 6 anos atrás, vamos dizer. Na frente de todos os colegas, pela primeira vez em 6 anos, ele levantou e disse assim, eu usei e é bom. Aí eu fiz a segunda, eu perguntei o seguinte, e você está passando isso para os teus pacientes? Ah, não, dá muito trabalho aprender isso. Vocês estão entendendo o problema? Eu tenho que tirar os meus colegas da zona de conforto, tem que mudar a cabecinha, em vez de usar químico, você vai usar físico. Pior, não é em vez de, é complementar, né? Você usa o químico e aí você junta o físico, porque isso aqui por energia, como o nosso corpo é feito de energia, tem uma resposta melhor, aumenta a resolutividade. Então nós temos que fazer essa mudança. Eu convido todos os meus colegas a participarem dessa luta, para fazer essa mudança. E eu acredito nela. Porque a informação já está no campo, as pessoas só têm que acessar, né? E aí nós temos em todas as áreas para melhorar, diminuir sofrimento das pessoas. Essa é a minha bandeira. Eu quero juntar isso com todos os tratamentos. Eu posso juntar isso com a homeopatia, nós temos a comprovação disso publicada em pôster de congresso de uma homeopata de Joinville.
ela tirou um paciente que estava fazendo uma hepatite por ferritina alta. Ela só usou quânticos e homeopatia. 3 anos depois, que agora recentemente eu falei com ela, nunca mais o paciente teve problema no fígado. Sem usar medicamentos. É possível? É possível. Mas se eu precisar do medicamento, ótimo, que bom que tem. Vamos juntar as coisas. Não é verdade? Santa Bárbara, na Califórnia, na década de 80, criou um centro de câncer. Simonton Cancer Center, existe até hoje. E foi criado por 2 psicólogos, um casal. Os Simontons é um casal de psicólogos. Eles criaram um centro de câncer só para pacientes terminais. Por quê? Porque eles se deram conta que eles podiam ajudar esses pacientes. E olha como é que trabalha esse centro. O programa centra-se na influência das crenças e sistemas de crença. Os participantes aprendem técnicas para enriquecer suas vidas, a fim de promover a sua saúde, aconselhamento de estilo de vida, relaxamento e imagens mentais ou exercícios de pensamento criativo. Além disso, os participantes aprendem a explorar a importância da gentileza, o papel do estresse, o ganho secundário da doença e outros fatores que contribuem para a sua doença. E as questões de recorrência e morte também são examinados. Sabe qual é a grande maravilha de conhecer isso? Os pacientes que vão para lá são pacientes terminais, 25% deles se cura. Curas espontâneas? Ou porque eles acreditaram, mudaram a crença e conseguiram mudar a fisiologia, mudaram a história da patologia. Está aqui o livro deles, no Brasil se chama Com a Vida de Novo, aqui estão os Simontons. Esse livro está disponível, a gente pode comprar e ler. E ele ensina nesse livro as visualizações, é um tipo de meditação que ele faz, para as pessoas aprenderem a se cuidar. Mas falando em oração e meditação, etc., eu trago para vocês um trabalho científico dentro do maior rigor metodológico, porque quem fez esse trabalho e publicou era um professor de metodologia, e ele resolveu testar um método de estudo clínico que fosse irreparável, ou seja, qualquer um que lesse entendesse que aquilo realmente era ciência. Mas para que isso fosse testado, ele queria um assunto que fosse diferente. Então ele resolve fazer uma pesquisa em cima de oração de intercessão remota. Orar por pessoas desconhecidas e à distância. Isso era um assunto complicado, né? Foi publicado em 2001 no British Medical Journal. Então, uma recente revisão sistemática da eficácia da cura à distância concluiu aproximadamente 57%, 13 de 23, dos estudos randomizados e controlados por placebo de cura à distância mostrou um efeito positivo do tratamento e que a evidência até agora merece um estudo mais aprofundado. Isso ele encontrou na literatura quando ele decidiu fazer esse estudo. Muito bem, o que ele faz? Então ele vai nesse hospital, tá, que é um hospital de Israel e é um hospital universitário. Ele resolve pegar 3.393 pacientes que estavam com infecção no sangue, septicemia. Ele pega um gerador de números aleatórios, está aqui a definição desse gerador, para randomizar os pacientes em 2 grupos, porque o que ele quer é a prova de que a metodologia aplicada dá a garantia de que a pesquisa foi bem feita. Então ele pega 393 pacientes e bota nesse distribuidor. É uma máquina que separa aleatoriamente os pacientes. Esse é um triplo cego, porque o orientador da pesquisa não sabia quem eram os pacientes, o paciente não sabia e quem ia fazer a intercessão também não sabia quem eram os pacientes, tá bom? Muito bem, o que acontece? 1.691 pacientes foram randomizados para o grupo da intervenção.
e 1.702 como grupo controle. Os grupos foram semelhantes em relação aos principais fatores de risco para a morte. Nenhum paciente foi descartado, todos entraram. A lista dos primeiros nomes dos pacientes no grupo da intervenção foi dada a uma pessoa que fez uma pequena oração para o bem-estar e recuperação total do grupo como um todo. Pegou lá todas as fichas, não sabia quem eram, numericamente, e fez uma oração para que eles tivessem mais saúde, saíssem mais cedo do hospital, não morresse, diminuísse febre. Muito bem. A outra lista era o grupo controle, não recebeu nenhuma oração. O que acontece quando eles abrem, né? Então, é um desenho de estudo que assegurou a cegueira perfeita para os pacientes e o pessoal médico da alocação dos pacientes e até mesmo a existência de julgamento. Quer dizer, não houve interferência nenhuma. E era randomizado. Muito bem. Verificados para o número de mortes em cada grupo, tempo de permanência no hospital desde a primeira hemocultura positiva até a alta, então número de dias internados, e a duração de febre. Eram esses 3 parâmetros que foram olhados ficha por ficha depois que eles abriram. A metodologia foi essa aqui. Muito bem. A mortalidade foi de 28,1% no grupo de intervenção e 30,2% no grupo controle. Estatisticamente, não interessa. Mas para essas 39 pessoas que não morreram, valeu 100% para cada uma, né? Não morreu. O tempo de permanência no hospital e a duração de febre foi significativamente menor no grupo da intervenção. A permanência total do grupo que recebeu oração foi de 165 dias. A permanência total do grupo controle foi 320 dias. Isso estatisticamente é poderoso. Os pacientes deste estudo estavam internados no hospital no período de 1990 a 1996. E agora a melhor parte, onde a quântica entra. A intercessão por oração remota foi em julho de 2000. 4 a 10 anos depois. Não é maravilhosa essa pesquisa? Não é maravilhoso? Agora eu não na cabeça. Já tinha passado de fato. Como que isso acontece? Qual é a explicação quântica disso? Os pacientes desse estudo estavam então internados, né? 4 a 10 anos depois receberam a intervenção. 4 a 10 anos depois receberam a intervenção. Esse é o trabalho dele, tá? Tá aqui, publicado. Efeitos de oração de intercessão remota com efeitos retroativos sobre resultados em pacientes com infecção na corrente sanguínea. Um estudo randomizado controlado. Ele explica o seguinte, no trabalho dele, isso aqui sai dos abstratos dele. Como não podemos assumir a priori que o tempo é linear, tal como percebemos, ou que Deus está limitado por um tempo linear, como somos, a intervenção foi realizada 4 a 10 anos após a infecção dos pacientes da hospitalização. A hipótese era que remota, a oração da intercessão retroativa reduz a mortalidade, reduz a duração da estadia no hospital e a duração de febre. O que isso quer dizer? Para Deus não existe o tempo. Porque o tempo nem existe mesmo, né? Essa é a verdade. Como o tempo não existe, e existe uma condição chamada entrelaçamento quântico, que é uma regra, uma lei da física quântica, o que aconteceu na explicação da física quântica foi que, no momento da intercessão, lá da intervenção, essa oração, ela foi retroativa e ela naquele momento, na vida daquela pessoa, foi recebida quando ele precisava, não 10 anos depois. Porque isso é uma ideia de que o tempo, ele depende da observação do fato. O que na verdade acontece é que o fenômeno só existe quando observado.
Quando ele botou todos os pacientes dentro daquela máquina, ele fechou o circuito de energia e não fez observação para esses pacientes. Na hora que fez a randomização da separação, como existia uma não observação, a oração funcionou para trás, retroativamente. Porque existe a não localidade, existe esse emaranhamento quântico a nível espacial e temporal. Por quê? Porque espaço e tempo são faces de dimensões da natureza. Ok? Então vamos adiante aqui. O que é o entrelaçamento quântico? É a ação instantânea à distância. Como é que provaram que isso existia? Alan Aspect, em 1982, usando o teorema de Bell, criou um experimento onde correlaciona dois átomos de cálcio. O que quer dizer correlacionou, né? Ele fez um emaranhamento de origem. Ele juntou e criou eles ao mesmo tempo. Isso é correlacionamento, emaranhamento ou entrelaçamento. Teve a mesma origem no experimento. Muito bem. Esses átomos foram separados a uma pequena distância. E eles fizeram a medida em um desses átomos de cálcio, detectando o spin, ou seja, a rotação desse átomo. Quando eles assim o fazem, o outro átomo adquire uma posição correlata. Isto é, se o spin detectado no primeiro átomo for para a direita, obrigatoriamente o outro vai para a esquerda. Correlacionou, juntou, criou junto. Quando separou, eles continuaram se relacionando. E a distância não era mais importante. Porque eles provaram isso. Ó, um tipo de comunicação entre os átomos correlacionados que não permitia a troca de sinais. Então não tem uma onda eletromagnética saindo do primeiro átomo e indo para o segundo. Porque isso demandaria um tempo para acontecer. E isso acontece imediatamente, né? Professora, mudando um pouco a terminologia, a gente poderia dizer que a mudança da frequência mental pode determinar a percepção do benefício aí? Isso é uma linguagem mais nossa, espírita. A mudança da frequência mental determinaria a recepção daquele benefício. Quer dizer, a pessoa muda, pede ajuda e tal, aí é... Toda vez que você amplia e aumenta a vibração dos teus sentimentos e pensamentos, você entra numa onda diferente de vibração. Tudo que acontece no universo acontece em níveis de energia. Se eu aumento a minha energia, eu só me comunico com alguém, pessoas ou atos ou fatos que estejam na mesma vibração. Então seria isso. Perfeito, né? Isso é uma ideia. Então, essa característica é inerente de substâncias correlacionadas e emaranhadas que tiveram a mesma origem. Duas partículas correlacionadas formam um todo indivisível que, quando se modifica algo num dos seus componentes, o outro sabe o que deve fazer. Isso se chama não localidade. Muito bem. O Einstein, nesta época, no final da vida dele, que começaram a falar dos emaranhamentos quânticos, ele dizia que a física quântica estava mal explicada. Ele falava que o emaranhamento quântico é uma ação fantasmagórica à distância. Por isso que ele nunca foi quântico. Ele sempre discutia com o colega dele, que era o Niels Bohr, né? E ele dizia assim, Deus não joga dados com o mundo. Esse negócio de emaranhamento quântico não está bem explicado. Não está mesmo. A teoria quântica até hoje, tudo que foi testado da teoria quântica se comprovou. Então ela é 100% comprovada. O problema é que nem tudo a gente sabe como é que funciona. O emaranhamento quântico é um dos, vamos dizer, ainda mistérios da teoria quântica. O que comprovou é que existe. E ele fez, eles colocaram nas Ilhas Canárias, esse experimento do Alan Aspect, eles botaram um átomo a 143 quilômetros do outro. E naquele momento em que você mudava o spin de um, o outro mudava imediatamente.
Portanto, o emaranhamento quântico está comprovado. Foi o emaranhamento quântico que fez aquele trabalho dar certo, que a oração retroativa funcionou. Porque esse emaranhamento quântico não depende de tempo. Ele é fora do espaço-tempo. Então, 1994, Universidade do México, um neurofisiologista resolveu, mas isso aí é quântico, é de átomo. E as pessoas? Nós também temos emaranhamento quântico entre nós? E ele foi estudar isso. E ele constatou a não localidade quântica em cérebros humanos correlacionados. Ele orientou 2 pessoas para meditar juntas por 20 minutos. Fez o emaranhamento. Meditaram juntas, a fim de estabelecer essa comunicação direta. Cérebros correlacionados. Aí eles colocaram uma numa gaiola de Faraday e outra na outra gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday bloqueia sinais eletromagnéticos. E ele manteve uma comunicação direta com cada um durante o experimento. Então, eles não se comunicavam entre si, tá bom? O que aconteceu? Uma das pessoas foi submetida a uma série de estímulos luminosos que produzem um potencial evocado, uma específica reação eletrofisiológica do cérebro ao estímulo sensorial, medido por um eletroencefalograma. De maneira impressionante, 25% dos casos, aproximadamente, o cérebro não estimulado mostrava no eletroencefalograma uma reação elétrica potencial de transferência similar ao que recebeu o estímulo luminoso. Isto eram pessoas. O mais impressionante é que essa experiência não acontece quando as pessoas que não têm relação entre si fazem a experiência. Então, se pega 2 pessoas que não meditam juntas, que não se conhecem e coloca lá, não funciona. Só funciona quando existia o emaranhamento prévio. Não é maravilhoso saber isso? Seria o princípio da telepatia? A gente pode acreditar que a telepatia é um emaranhamento quântico. A explicação objetiva é a não localidade quântica. Os 2 cérebros, a exemplo dos fótons de aspect, agem como um sistema quântico correlacionado não localmente. Quando se produz um estímulo sobre apenas um dos cérebros correlacionados, a consciência produz reações elétricas nos 2, que explica a similaridade dos potenciais cerebrais. Tá? Essa experiência foi replicada com sucesso centenas de vezes por vários cientistas nos últimos anos. E Amit Goswami foi lá. Ele foi lá ver o experimento. E aí o que ele descobriu? Ele diz o seguinte: o mais interessante é que se pegar 2 pessoas que não meditaram juntas ou pessoas que não tinham intenção de se comunicar, não tem potencial de transferência. Para as pessoas que meditam junto, invariavelmente, muitas vezes 1 em cada 4 casos, obtemos esse fenômeno de potencial de transferência. Mas olha só, em 1990, 91 e 94, em Milão, Montecucco fez mais. Ele começou a pesquisar isso junto e ele pegou yogis que meditavam juntos o tempo todo. Ele chegou a pegar 100 yogis e botou tudo a meditar junto. E aí ele foi fazer a experiência. Sabe o que acontece? 100% das vezes que ele estimulava um, o outro respondia igual. E ele descobriu que quanto mais tem emaranhamento, mais funciona. Quanto mais ligação, mais funciona. Aí a gente consegue explicar, por exemplo, como é que gêmeos percebem longe um do outro, mães e filhos. É só parar e prestar atenção. Isso acontece com a gente o tempo todo. Ó, meditação com sincronização de onda cerebral chega próximo a 100% nos meditadores que ficam meditando o dia inteiro juntos. Essa comunicação no local ocorre fora do nosso mundo manifesto, fora do espaço-tempo conhecido, onde as comunicações ocorrem com trocas de sinais e obedecem à velocidade da luz como limite. A não localidade quântica é transcendente. Ela ocorre fora do espaço-tempo conhecido do mundo manifesto. Então, se não existe tempo, dá para a gente entender como é que algo acontece retroativamente.
Isso é muito importante para nós, para nossa qualidade de vida. Porque nós podemos perdoar as pessoas da nossa vida, sem estar junto delas. Não é verdade? Nós podemos nos perdoar. Não é verdade? Isso muda tudo. Nós podemos, por exemplo, num momento em que a gente decide melhorar nossa vibração para isso, nós podemos, por exemplo, resolver problemas que aconteceram no nosso passado e olhar para esses fatos de outra forma. Porque a forma com que eu vejo e sinto o que acontece comigo é que tem importância, não é o fato em si. Isso muda a minha qualidade de vida, isso muda a minha saúde, a tua saúde. Mas para isso eu tenho que conhecer cientificamente o que acontece para entender e para mudar a crença. Porque a nossa crença hoje é, não dá, aconteceu, ferrou. É assim? Muito bem. É assim que os nossos corpos sutis, o supramental, o mental e o vital, se comunicam entre si e com o corpo físico. A energia do mundo manifesto é constante, como diz os cientistas na física newtoniana. Esse foi o grande motivo do afastamento da ciência materialista da espiritualidade. Segundo os materialistas, não tem nenhuma possibilidade de algo sutil interagir com algo grosseiro, físico, né, e energia, sem a troca de sinais. Pois bem, agora a própria ciência admite que a não localidade é possível, desenvolvendo computadores com essa tecnologia. Hoje nós temos a computação quântica. Hoje nós temos mais, nós temos a computação, nós temos a transmissão e telecomunicação de satélites que está usando o emaranhamento quântico como base. Eles estão também desenvolvendo o teletransporte. Sabe aquele filme lá, aqueles seriado que eles entram naquele negócio de vidro e aparecem em outro lugar? Eles já fizeram isso com átomos. Tem só um probleminha. Você tem que desconstruir a pessoa aqui, reconstruir lá. Eu não vou entrar nessa máquina. Professora, se está fora da computação quântica, eles podem captar imagens do passado, já que está fora do espaço-tempo? Vão chegar aí. Pode. A não localidade quântica explica como é que as nossas intuições, nossos pensamentos, nossos sentimentos se comunicam entre si. São energia. São todas opções de escolha da consciência. E essa escolha ocorre de forma descontínua e não local. Esse é o Bell. Ele dizia que o cérebro, a mente, pode se acoplar em um estado de emaranhado com outras mentes e com a realidade, mesmo a grande distância. Esta é uma aplicação da noção de não localidade quântica. Ele que criou o teorema de Bell, que conseguiu fazer o experimento do Alan Aspect. Tá aí o nosso congresso, né? O ano passado a gente teve Fred Alan Wolf, que é o Dr. Quantum, e este ano nós temos Deepak Chopra. Convido vocês a entrar no site, é www.cstq.com.br, né? 21 e 22 de setembro, é no mesmo dia do de vocês, do simpósio. É uma escolha difícil, né? Mas nós estamos trazendo pela primeira vez no Brasil Deepak Chopra, autor de 85 livros. Foi um dos primeiros médicos que ousou pegar a teoria quântica e colocar para explicar a Ayurveda, né? No livro dele, A Cura Quântica. Nós vamos levar para um lugar maior. O ano passado a gente estava no Maxud Plaza, 600 lugares. 4 meses antes vendeu tudo. Não tinha mais entrada. Este ano nós pegamos o Teatro Bradesco, 1.400 lugares. Já está metade vendido. Então, se alguém quiser ir lá, vai ter que ir. São Paulo. O que mais ele diz? Na cura quântica, no supercérebro, corpo sem idade, mente sem fronteira e muitos outros, o efeito sombra, ele diz que nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos.
Eu não mostrei para vocês que a membrana celular capta informação, pensamento, sentimento e muda a expressão gênica? Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Um surto de depressão pode arrasar o seu sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. Emoções e sentimentos são capazes de ter ações epigenéticas. E isso é uma prova que nós somos seres quânticos. No curso esse que eu estou promovendo nesse final de semana, que é online, mas a gente tem o momento, né, ao vivo e a cores, eu tenho uma das palestras que eu dou que é em cima dessa ideia. O nome é O Efeito Lua de Mel, que aliás Bruce Lipton tem um livro com esse nome, falando o seguinte: quando você está apaixonado, você não sente nada, você não está doente, você não tem fome, você não dói nada, não é verdade? É uma característica do ser humano. Nós podemos manter isso na nossa vida. É só aprender como é que a gente faz, né? Então, quando você sabe do emaranhamento quântico, quando você vê que tudo é energia pela dupla fenda, quando você vê que nas membranas celulares nós temos esses receptores, inclusive de neuropeptídeos. O que é o neuropeptídeo? É uma proteína bem pequenininha, criada no nosso cérebro em função do pensamento e do sentimento. É a forma que nós temos de fazer a célula responder ao que eu penso e sinto. Se eu ficar 25 segundos pensando a mesma coisa, só 25 segundos, eu crio um neuropeptídeo. E esse neuropeptídeo vai lá no receptor celular dizer como é que eu estou pensando e sentindo para a minha célula. Eu crio uma ação bioquímica a partir de uma ação biofísica. Olha a importância desse conhecimento. Cada pensamento tem de 6 a 7 segundos. Se eu focar, eu repito o meu pensamento muitas vezes. Então, se eu sei, isso aqui é um conhecimento, se eu sei que se eu ficar 25 segundos pensando, eu crio um neuropeptídeo, qual é o pensamento que eu tenho que fazer para minha célula ficar bem? Positivo, não é verdade? Porque se eu tiver pensamentos e sentimentos ruins e manter, porque pensar coisa ruim todo mundo pensa o tempo todo, mesmo pessoas positivas, 75% do tempo elas pensam coisa negativa. Todo mundo pensa. O segredo é o conhecimento. Eu não posso ficar martelando no mesmo pensamento. Eu penso, jogo fora esse, pego um bom, né? Porque se eu ficar 25 segundos frustrada porque aquela pessoa falou aquilo, ó, eu crio o neuropeptídeo, vai lá na minha célula e diz assim, ó, tudo ruim. Pode parar de ficar bem aí, vai ficar tudo ruim. Isso vale para as crianças. A criança tem uma frustração, vocês têm 25 segundos para mudar o pensamento dela. Chamar atenção para uma coisa saudável, normal, boa, legal. Jesus descobriu isso há 2000 anos. Orai e vigiai. Perfeito. Perfeito. E a gente já falou da oração, a gente tem que falar de meditação cientificamente. Um estudo com 75 mulheres recém-diagnosticadas com câncer de mama mediu os níveis de linfócitos, células natural killers, produção de interferon gama, níveis de cortisona no plasma, nos primeiros dias depois do diagnóstico, recebeu a notícia, né? E 10 dias depois da cirurgia, antes de começar tratamentos quimioterápicos. Está aqui publicado, tá? 2008. Esse grupo foi dividido em dois. Um recebeu a explicação e ensinaram a usar um sistema de redução de estresse baseado em meditação. O outro não. Aqui foi meditação. O que é meditação? Prestar atenção em si mesmo e esvaziar a mente de coisas ruins, certo? Não localidade, porque quando eu estou usando o meu pensamento, eu estou usando o meu emaranhamento quântico comigo mesmo. Um terceiro grupo, então teve 3 grupos, tá? 2 grupos tinha câncer, metade foi meditar, metade não. O terceiro grupo eram mulheres saudáveis que foram avaliados nos mesmos marcadores como o grupo controle.
que era um segundo controle para saber se o trabalho estava sendo bem feito. A primeira avaliação, antes do início da meditação, todos os pacientes dos 2 grupos apresentaram, nos dias seguintes ao recebimento do diagnóstico, redução progressiva na atividade dos natural killers no sangue periférico, queda do nível dos interferon gama, aumento das interleucinas 4 e 10 e aumento do cortisol no plasma. Então, isso quer dizer um estado imunodepressivo induzido pelo medo e o estresse resultante da notícia. Estou com câncer. Tá? As avaliações de segmento foram o seguinte: metade do tempo e no final. E 4 semanas depois que eles pararam de fazer a meditação. O grupo que não teve a intervenção teve queda continuada do natural killer, dos interferons e a interleucina 4, 6 e a 10 aumentadas e níveis altos de cortisol no plasma, ou seja, queda das defesas imunitárias e aumento do acúmulo do cortisol por estresse. Ou seja, pioraram. Eles não fizeram nada, recebeu a notícia, está esperando para fazer cirurgia, fez cirurgia, vai fazer químio, não fez a meditação, piorou. Agora, o grupo que fez meditação, a atividade das células natural killer e as citocinas voltou a crescer. Houve redução dos níveis de cortisol circulante, maior habilidade de enfrentamento da doença e melhor qualidade de vida do que o que não meditou. Agora me diga, gente, quanto custa ensinar as pessoas a meditar? Nada! Zero! E nós podemos fazer a mudança nos parâmetros do sangue, ajudando a melhora da qualidade de vida. E olha quanta gente com câncer que tem hoje. Quanto mais se fala em câncer, mais vibra câncer, mais câncer aparece. Não é verdade? Outro estudo com 59 pacientes de câncer de próstata, 10 e mama 49, seguidos por 1 ano, obteve resultados semelhantes no status psicológico, imunológico, endócrino e até a pressão arterial, usando meditação. Então, reprodutibilidade científica. Os estados emocionais, a resposta imunológica, está aqui publicado. O hábito diário de orar, meditar e adequar a vida a valores espirituais positivos tem sido correlacionado em inúmeros estudos de saúde a maior longevidade, melhor e mais rápida recuperação de cirurgias de alta complexidade e melhor resposta a tratamento médico. Terapia integrativa quântica. Nós podemos usar declarações positivas em vez de meditação. Nós podemos usar o Ho'oponopono, que é um tipo de oração. Nós podemos fazer muitas coisas. Mas eu trouxe a declaração positiva porque é muito simples, muito fácil. E vocês podem sair com isso daqui fazendo a partir de agora. A declaração positiva está aceita já como consenso nas normas da psiquiatria internacional. Faz parte já. O que é uma declaração positiva? Declare o seu objetivo com intensidade, visualizando, ouvindo, sentindo, como se já estivesse acontecendo. E seja grato por isso. Essa é uma declaração positiva real. A coisa mais importante na declaração positiva é o sentimento aliado a ela. É a certeza absoluta de já ter obtido o benefício. Por exemplo, treine a atenção e o foco. Isso é uma habilidade, a gente aprende a fazer isso. E repita, repita, repita. É a repetição que faz a densidade da energia. Quando você repete, você tem um quantum de energia. Se você repete de novo, você aumenta o quantum. Se você repetiu novamente, você aumentou mais ainda. Como é que a gente acessa a realidade que a gente quer? Quando a gente tem um nível de energia suficiente para encontrar, pela mesma vibração, aquilo que eu desejo. Saúde, qualidade de vida, bem-estar, prosperidade, abundância, alegria, né? É fácil.
fácil, mas é trabalhoso. Quando atingir o desejado, celebre, agradeça e celebre. Exemplo de declarações. Eu confio plenamente no meu potencial para evoluir e prosperar em todas as dimensões. Se a gente repetir isso várias vezes ao dia, por vários dias, o que vocês acham que acontece? Não sei. Isso pode ter um valor negativo também? Igual. Se você ficar reclamando, você faz o quê? Piora, né? Você atinge aquilo que você não quer, né? Através de mim, o dinheiro se multiplica e proporciona inúmeros benefícios para mim, para minha família e para a humanidade. Essa é uma declaração para a prosperidade. Declaração de cura. Todas as células do meu corpo são saudáveis e normais. Repita, repita, repita. A chance delas ficarem saudáveis e normais aumenta muito. Eu permito que a energia curadora do amor universal flua através do meu corpo agora. Outra declaração de cura. Isso é uma boa técnica para emagrecer também. Também. Imagina isso. É bem magro. Mas tem um detalhe. Tem que juntar isto com todo momento que for comer, pensar que está comendo para emagrecer, né? Senão as pessoas que têm dificuldade para emagrecer, elas comem achando que vão engordar. O que acontece? Todo o meu corpo se cura através do poder de cada nova célula que se reproduz no meu organismo. Faça essa declaração para cada órgão que você quer regenerar. Esse é o curso que eu vou dar agora no final de semana. Nesse site ele está gravado. A gente tem muito prazer em fazer isso, né, que é passar realmente o empoderamento do conhecimento, né? Nós temos uma revista, que é a revista Saúde Quântica. Ela está nesse site. A gente está com um probleminha com os sites e então as plataformas estão sendo recondicionadas. E aí, se vocês não acessarem imediatamente, tentem mais tarde, por favor, vai dar certo. Nós temos a educação formal no Brasil. Eu tenho a honra de ter sido a criadora da primeira pós-graduação em saúde quântica do Brasil. Hoje a gente tem nas parcerias da PhysioSchool, da FAP, na Escola Internacional de Desenvolvimento, temos uma pós-graduação totalmente em EAD, em Essências Vibracionais, Física Quântica Aplicada à Saúde. E a minha receita diária. Bom, pessoal, nós, em nome de todos, agradecemos de coração a excelente palestra da nossa professora e temos aí 10 minutinhos para responder pelo menos umas 2 perguntas, né? Para fechar com chave de ouro esta noite. Então, os 2 primeiros convocados que queiram fazer alguma pergunta. Doutor, esses florais quânticos, né, que vem lá dessa empresa de Maringá, tem um lugar aqui em Curitiba que vende, né, que é ali na 24 de maio. Para comprar, eles precisam de receita, as pessoas têm um curso ou qualquer pessoa pode ir lá? Muito bem. Toda a terapia floral no Brasil, ela é considerada de venda livre, tá? E não tem uma exigência. O importante é que seja uma orientação, né? Se receba uma recomendação, uma orientação, para se escolher melhor os florais, né? Então é interessante, geralmente a gente tem nos locais de venda pessoas que são treinadas, né? E que trabalham já com essa ideia de orientar e recomendar. Mas qualquer pessoa pode hoje fazer um curso de floral e trabalhar com os florais também, tá? Para ajudar as pessoas também. Eu acho que é interessante
esse entendimento. É um produto que não tem efeito colateral determinado pela Organização Mundial de Saúde e aceito hoje pelo Ministério da Saúde também. É um colega médico. Parabéns, Rola. Prazer com você. O experimento de entrelaçamento quântico explicaria a Bert Hellinger da constelação familiar? Perfeito! Uma das formas de você explicar a constelação familiar, como é que ela funciona, é justamente pelo emaranhamento quântico. Por isso que nós sabemos que numa constelação familiar nós podemos corrigir os padrões de interferência da energia da família, mesmo em outras, né, dimensões. Né? Nós podemos trabalhar com a família no passado, no presente e no futuro, porque o entrelaçamento quântico prova que é fora do espaço-tempo. Então essa é uma das bases científicas da constelação. No Brasil veio com esse nome, né? Constelação familiar, as pessoas ficam imaginando estrelinha. Mas, na verdade, esse é uma técnica quântica de criar campo quântico. Campo quântico é uma concentração de energia onde tem uma informação. Isso é um campo, né? E nós queremos lembrar aqui que tudo é campo de energia. É mais fácil hoje o entendimento porque tem as nuvens, né? A gente fala da nuvem do Dropbox, da nuvem do Google Drive. Então as pessoas começam a entender os campos. Mas antes de existir a nuvem, as pessoas tinham dificuldade de entender o que era um campo. Então a nuvem é um campo quântico também que reúne uma energia. Essas energias nesses campos, elas têm que ser acessadas através de um endereço. Por isso que na constelação você cria um campo quântico e o constelador ele tem que ter o conhecimento para encontrar os endereços para que as pessoas, ou os bonecos, ou os cavalos, que se faz de várias formas as constelações, consigam representar realmente os seres. Hoje a constelação familiar no Brasil é aceita, por exemplo, na justiça, né? A gente tem vários locais em que a vara da família utiliza a constelação para resolver essas pendências. Eu acredito que a constelação é uma excelente forma de você trabalhar as energias da família no caso de problemas familiares e também no caso de doenças. Hoje a gente sabe que as pessoas doentes, quando elas fazem a constelação, elas se abrem para se liberar daquele padrão familiar e conseguir criar a sua forma de autocura. Se você começa a juntar essas informações que tem uma base científica real com outros tipos de terapia, você começa a ampliar a capacidade das pessoas de se autocurar. Tem a ver, professora, com os campos morfogênicos lá do Sheldrake, né? Então, muito a ver. Tanto a constelação tem a ver, né? Porque esse campo de energia da família, ele está ligado com os campos morfogenéticos, mas tem a ver, o próprio emaranhamento quântico explica como que o campo morfogenético atua, né? O que nós temos, na verdade, no campo morfogenético humano, porque os campos morfogenéticos, eles são específicos para cada tipo de animal, né? No campo humano, nós vamos ter a explicação de como fazer o ser humano. E esse campo morfogenético, pela explicação de Sheldrake, ele, na verdade, faz a forma para o órgão. Por isso que é morfogenético. Essa forma do órgão é a forma energética onde vai colapsar a matéria e criar o órgão no ser humano. Então, os campos morfogenéticos também têm a explicação nisso. Valdo. Uma pergunta bem objetiva, uma dúvida que eu já tenho há algum tempo, não de hoje, né? A pergunta, bem objetivamente, se o experimento de Zilberbauer comprovou que o pensamento penetra a gaiola de Faraday? Não, não é bem assim. O que ele falou é que existe acima da gaiola de Faraday, existe uma consciência, que seria uma energia,
capaz de ligar os dois cérebros, vamos dizer assim. Então, ele não coloca isso como que o pensamento entra e sai, mas ele coloca como uma consciência única. E que essa consciência, ela existe independente de estar ou não na gaiola. Essa é a ideia dele. Permanece essa dúvida para mim, porque na medida que o pensamento é energia eletromagnética, segundo Emmanuel, né, e ele se situa fora do espaço-tempo. Então, tanto na gaiola de Faraday, como no paradoxo do gato de Schrödinger, certo? Suspeito que quem movimenta o elétron ou localiza o elétron dentro da gaiola, dentro da gaiola de Faraday do paradoxo do gato de Schrödinger, seria o pensamento. Poderia ser? Bom, nessa proposta de explicação disso, seria assim: o pensamento, ele se comunica não localmente também. Se a comunicação é não local, não pode ser por energia eletromagnética, porque a energia eletromagnética tem a velocidade da luz. E o não local é imediato. Então, ele é muito mais rápido que a velocidade da luz. Então, aí você tem que pensar que a melhor explicação do emaranhamento quântico hoje vem do universo holográfico. E aí você tem a explicação. Se nós pensarmos que o universo é holográfico, que parece que realmente é, e está aí o Pribban, que ganhou um prêmio Nobel dizendo isso, então o universo é holográfico, a parte tem a informação do todo, né? Então as partes, como tem informação do todo, não localmente, elas se comunicam com o todo o tempo todo. Né? Nós podíamos concluir, desculpa, doutora, que se o universo não fosse ondulatório, a natureza do universo não fosse ondulatória, nada disso seria possível. Nada disso. A grande, vamos dizer assim, a grande questão é esse conhecimento de que tudo que acontece, acontece porque é uma onda. Né? É uma energia que passa com uma informação, isso é a onda.